Olá, meu nome é Gilza Garcia Borges, sou aluna do curso de Engenharia Química na Universidade Federal de Uberlândia e vou estar falando um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica feito em conjunto com a Ana Luísa Mendes, o Rafael Bruno Vieira e a Tamaine Valadares de Oliveira, cujo título é Estimativa do custo de capital da microfiltração em um processo contínuo de recuperação de microalgas. Falando sobre a introdução e justificativa, primeiro devemos ressaltar que as microalgas são organismos unicelulares, encontrados em vários ambientes, e possuem uma significativa importância para nós humanos, como agregar valor na área industrial e científica e possuir várias aplicações biotecnológicas. Para que essas aplicações sejam possíveis, é necessário fazer a recuperação de microalgas, que consiste basicamente em separar sua biomassa da suspensão. Uma forma de fazer essa drenagem de cultura é seguir a ordem dos processos: floculação-sedimentação, seguida da microfiltração e, por último, a centrifugação. Nesse trabalho, abordaremos de forma mais específica a etapa de microfiltração, que consiste em um tipo de filtração que utiliza como tamanho dos poros da membrana o diâmetro de 0,1 a 10 micrômetros e é de fácil operação, baixo investimento, baixo consumo de energia, entre outras vantagens. Porém, tem como dificuldade o fouling, que é a incrustação, e a polarização de concentração. Há vários tipos de membranas que podem ser usadas na microfiltração. Elas devem ser feitas com agentes porogênicos capazes de formar pequenos orifícios que facilitam a filtração. Dentre elas, temos as membranas cerâmicas, que podem ser consideradas caras. Por isso, surgiu a necessidade de construir uma membrana feita com materiais de baixo custo. Nesse trabalho, analisaremos os custos do módulo de microfiltração em dois tipos de escala: a escala de bancada ou de laboratório, que utiliza equipamentos mais simples e quantidades menores, e a escala piloto, que utiliza equipamentos que reproduzem aqueles utilizados em escala industrial. A partir disso, podemos estabelecer os nossos objetivos. O objetivo principal é a análise do custo de capital no módulo de microfiltração, e os objetivos específicos são selecionar quais equações serão úteis, estimar os custos, comparar os valores obtidos em escala de bancada e escala piloto, comparar esses valores com referências na literatura. Em relação ao material e métodos, as microalgas tiveram seu cultivo desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas e Desenvolvimento de Energias Autossustentáveis na Universidade Federal do Paraná. E as características da membrana utilizada, como suas dimensões e do que ela é feita, que nesse caso é argila pré-tratada, amido catiônico e casca de ovo, e os equipamentos utilizados foram retirados do trabalho da Ana Luísa Mendes. A filtração foi feita do tipo cross-flow, que consiste em alimentar tangencialmente a superfície na membrana. O sistema de microfiltração pode ser visto nessa imagem, onde temos uma bomba, um sistema de bombeamento onde circula o fluido, um rotâmetro e um manômetro, além do módulo de microfiltração, onde a membrana é posicionada para a realização dos testes. Os métodos utilizados para determinar os custos foram essas equações de custos parciais e custo total. Os custos parciais são custo de túbulos e válvulas, custo de instrumentos e controles, de tanques e estruturas, custo da bomba, custo anual do módulo da membrana, e esse aqui é o custo total do módulo de microfiltração, que é uma soma de todos os outros custos. Percebam que todos eles estão em função da área da membrana. Para que seja possível utilizar as equações, foram usados alguns parâmetros pré-estabelecidos, que são esses tabelados aqui. Entre eles temos índice de atualização do custo, fator de ajuste para a construção da bomba, fator a ser ajustado para a faixa de pressão, fator correspondente a custos de laboratório, fator correspondente ao custo do módulo da membrana, taxas de juros anuais e vida útil. Além disso, também é necessário saber o valor da área interna da membrana. Ele é feito de acordo com o tipo de escala. Para a escala de bancada foi usado o valor de 0,005910
metros quadrados. Já para a escala piloto, foi feito um escalonamento, ou aumento de escala, feito de acordo com essa equação, que é uma razão entre a vazão e o fluxo. E o valor encontrado foi de 0,35 metros quadrados. Os valores calculados para os custos parciais e custo total são esses apresentados nessas tabelas, de acordo com o tipo de escala. E eles foram calculados usando o Excel para deixar os resultados mais precisos. Como vocês podem ver, o custo da membrana, o custo anual do módulo da membrana é o menor custo dentre todos, nos dois tipos de escala. Analisando os resultados, temos a observação de que foi possível observar um custo baixo da membrana nos dois tipos de escala. Além disso, o escalonamento foi eficiente, porque os valores de vazão ficaram próximos nos dois tipos de escala. Ademais, foi feita uma análise do custo em dólar e da quantidade de membranas por metro quadrado. O primeiro, do custo em dólar, foi feito e ficou em 4.738 dólares por metro quadrado, e 1 metro quadrado rende 169 membranas. Podemos perceber que esse número é muito alto, ou seja, grande quantidade de solução pode ser filtrada. Além disso, também foram estabelecidos algumas referências na literatura, e percebeu-se que o custo por metro quadrado nesse trabalho ficou bem acima dos valores citados em outros trabalhos. Isso se deve ao fato de que não é apresentado o comportamento das membranas em relação ao fluxo, ou seja, a eficiência das membranas. Por fim, podemos concluir então que a microfiltração utilizando membranas de baixo custo na sequência de recuperação de microalgas, floculação, sedimentação, microfiltração e centrifugação é realmente viável. O custo de capital ficou em 1.149 dólares para a escala de bancada e 7.173 dólares para a escala piloto, somando todos os custos parciais. Como dito anteriormente, um alto valor pode ser filtrado e referências na literatura são escassas para o custo total. Mas as referências para membranas não são apropriadas para comparação devido àquele fator de não serem apresentadas eficiências para as membranas. E a etapa de microfiltração no processo tratado é factível e possível de ser aplicada. Agradecimentos dos autores ACAPES, CNPq e a Fundação Araucária pelo auxílio econômico para a realização do trabalho. Agradecimentos também aos programas de pós-graduação e graduações em Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui estão as referências do trabalho. Muito obrigada!